Olá! Continuando a nossa série de vídeos sobre a LGPD, hoje eu vou falar brevemente sobre o impacto nos contratos de trabalho do consentimento como hipótese que legitima o tratamento de dados, para chamar sua atenção para algo muito importante. A LGPD, tanto no seu artigo 7º, que trata de dados não sensíveis, quanto no seu artigo 11, que trata de dados pessoais sensíveis, lista o consentimento do titular como circunstância que autoriza o tratamento de dados. E por conta disso, muitas empresas têm nos consultado questionando: doutora, se a lei fala em consentimento, então é fácil. Basta eu pedir autorização para os empregados, para o tratamento dos dados que eu utilizo, acrescentar uma cláusula no contrato que está tudo certo. Não é isso? Não, não é. A LGPD, no seu artigo 5º, inciso 12, define o consentimento como a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Acontece que a expressão livre pressupõe uma opção verdadeira, autônoma, independente por parte do titular dos dados, o que dificilmente ocorre em uma relação de trabalho, que é marcada, em regra, pelo desequilíbrio e pela dependência econômica. E, de fato, mesmo que a gente pense naqueles empregados hipersuficientes com altos salários, a verdade é que se o titular está de qualquer forma sob a influência do controlador dos dados, como acontece nas relações de trabalho, esse consentimento não é verdadeiramente livre e não pode ser válido. Salvo em casos excepcionais, o empregado vai estar em posição de dar, recusar ou revogar o seu consentimento de forma efetivamente livre. E foi exatamente por isso que lá na Europa, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que inspirou inclusive a nossa LGPD, no considerando de número 43, restou estabelecido que, a fim de assegurar que o consentimento é dado de livre vontade, este não deverá constituir fundamento jurídico válido para o tratamento de dados pessoais em casos específicos em que exista um desequilíbrio manifesto entre o titular dos dados e o responsável pelo seu tratamento. A nossa LGPD, infelizmente, não traz essa mesma observação, mas ajuda os empregadores a satisfazerem o ônus de demonstrar que estão legitimados a tratar os dados dos trabalhadores e que respeitam a liberdade e os direitos fundamentais dos seus empregados, enumerando uma série de outras hipóteses que autorizam esse tratamento de dados e que, em regra, exatamente para uma diminuição de riscos da empresa, devem ser priorizadas como fundamento legal em todo o processo de tratamento de dados. E que hipóteses são essas? São aquelas que estão previstas lá no artigo 7º da LGPD, que trata de dados pessoais não sensíveis, e no artigo 11, que trata de dados pessoais sensíveis. No caso do artigo 7º, além do consentimento, nós temos a necessidade de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, a execução de políticas públicas, a realização de estudos por órgãos de pesquisa, a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, a proteção da vida e da incolumidade física do titular ou de terceiro, a tutela da saúde nos procedimentos realizados por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, o legítimo interesse do controlador ou de terceiro e a proteção ao crédito. Já no artigo 11, como você pode ver, as hipóteses continuam bastante semelhantes, com destaque para a garantia da prevenção à fraude e a segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. Bem, feitas essas considerações, o que eu quero mesmo que você que me assiste compreenda é que nas relações de trabalho, para a diminuição de riscos para o empregador e para a própria segurança do empregado, o fundamento legal do tratamento de dados não pode e nem deve ser o consentimento, mas preferencialmente algumas dessas outras circunstâncias mencionadas na lei. Cada uma dessas hipóteses vai ser objeto de vídeo ou de post nas redes sociais aqui do escritório. Então, não deixe de nos acompanhar, ok? É isso.